Taxa de desemprego no trimestre encerrado em novembro cai para 7,5%. É o menor índice no período desde 2015. Não é não. Sancionada a lei para proteger mulheres em casas noturnas e eventos. Brutalidade sem fim no litoral paulista. Guarda municipal atira em seu próprio cachorro no meio da rua. E a Bahia já está em festa para receber o Ano Novo. Virada Salvador promete o maior Réveillon do mundo, com maratona de shows gratuitos. O Brasil News começa agora. E a gente abre este último Brasil News do ano com uma boa notícia. A taxa de desemprego no trimestre encerrado em novembro caiu para 7,5%. É a menor dos últimos 8 anos. Quando comparado com o trimestre anterior, levando em consideração os meses entre junho e agosto, é possível ver que houve uma redução de 7,8% na taxa de desocupação. No mesmo trimestre, em 2022, essa taxa de pessoas desocupadas era de 8,1%, o que comprova que houve uma redução significativa na quantidade de pessoas que estavam desempregadas. Em 2023, no último trimestre calculado, constatou-se que houve um crescimento nesta população. Os números mostram que pela primeira vez se bateu um recorde de 100,5 milhões de pessoas ocupadas, o que representa o maior número da série histórica iniciada em 2012. Ou seja, no ano esse crescimento representa cerca de 800 mil pessoas que saíram da desocupação e que já estão ocupando algum posto de trabalho. Assim, o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar é estimado em 57,4%. E mesmo com a queda do desemprego, como a gente acabou de acompanhar na reportagem, quem ainda está sem trabalho sonha, claro, com uma nova ocupação no ano que se inicia. Quem conta para a gente um pouco dessa expectativa é a Lídia Nascimento, que é aluna do curso Oficina da Mídia Repórter TV. Claudemir Almeida, morador do Centro de Acolhida de São Paulo. É trabalhador do programa POT. Ganha R$ 950 e trabalha como ajudante geral. Isso, de certa forma, está me ajudando em muito. Tudo bem que não é assim, algo garantido para o futuro, porque é temporário. Mas mesmo assim está me ajudando. Gabriela Vitória é empreendedora e junto com a mãe e a irmã fundou uma doceria. Há 5 anos atrás a minha mãe ela acabou entrando em depressão por conta de alguns fatores emocionais e financeiros. E aí ela acabou perdendo o emprego e a minha irmã, na época que tinha 9 anos, a Dudinha, ela deu a ideia de fazer os doces e graças a Deus abriu portas para que a minha mãe saísse da depressão. Segundo o IBGE, a população desempregada já ultrapassa 8 milhões. Pessoas que estão fora da força de serviço já são quase 70 milhões. Ou seja, o Brasil vai ter que investir muito na economia para diminuir o índice de desemprego em 2024. Letícia perdeu o emprego porque a empresa faliu e agora está empregada de forma temporária. Eu fiquei lá por pouco mais de um ano. Uma empresa que chegou no Brasil em 2021, acabou não dando certo e acabou que por ter falido, a gente foi todo mundo dispensado. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego, apesar de alta, caiu, porque houve um aumento dos empregos com carteira assinada em 2023. A geração formal de emprego vem crescendo, mas numa velocidade menor do que anos anteriores, mas a taxa de desocupação está num nível, diria, bastante aceitável. Então, a combinação disso fará com que haja oportunidades ou ocorram oportunidades no mercado de trabalho. O presidente Lula sancionou sem vetos o projeto que cria um protocolo de combate e prevenção à violência contra a mulher. A aplicação das regras vai acontecer em boates, casas noturnas e também em eventos.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria o protocolo Não é Não para a prevenção ao constrangimento e à violência contra a mulher em boates, casas noturnas e eventos. A norma conta ainda com a assinatura dos ministros da Educação, Camilo Santana, das Mulheres, Aparecida Gonçalves, além de Ricardo Capelli, ministro interino da Justiça e Segurança Pública. A lei prevê o combate a 2 tipos de agressões a mulheres: o constrangimento, caracterizado pela insistência física ou verbal, e a violência, como o uso da força que tenha resultado lesão, morte ou dano, entre outros, conforme legislação penal em vigor. O protocolo determina que, em primeiro lugar, os estabelecimentos deverão assegurar que, no mínimo, uma pessoa da equipe esteja preparada para executar as devidas providências. A medida é de autoria da deputada federal Maria do Rosário e foi relatado na Câmara por Renata Abreu. Já no Senado, a proposta ficou sob a relatoria da senadora Mara Gabrilli. A Advocacia Geral da União disse que o governo federal vai ao Supremo Tribunal Federal contra a lei do marco temporal das terras indígenas. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que o governo irá recorrer ao Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da lei que institui o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A norma foi promulgada nesta quinta-feira pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Messias afirmou que o governo ainda não decidiu se vai apresentar uma ação no STF para questionar a aprovação do projeto ou apenas se manifestar em processos que chegarão à corte. Depois da promulgação, o Partido Liberal, Progressista e os Republicanos entraram com uma ação no STF para garantir a eficácia do marco temporal. Pela tese, os indígenas só têm direito às terras que estavam em sua posse em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Olha só, é mais um embate entre os poderes legislativo e executivo. O governo federal anulou a desoneração da folha de pagamentos e gerou um novo mal-estar com o Congresso. Ele tem todas as informações, nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Subiu o projeto para o Executivo. O presidente Lula vetou a aprovação do Congresso. Voltou para o Congresso. O Congresso votou contra o veto do presidente. Ficou prevalecendo o projeto do Congresso de desoneração da folha de pagamento. O ministro Haddad anunciou ontem uma medida provisória que vai fazer a reoneração parcial, gradual dessas 17 empresas. O que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte: olha, a empresa X tem que pagar 10%. Vamos diminuir aí para 3 ou 4, para 2, quer dizer, ela voltou a cobrar. O projeto do Congresso não paga. A medida provisória do Haddad paga, só que paga menos do que o estipulado e de maneira gradual. O que acontece é o seguinte: por que o Haddad fez isso? Porque ele está numa maratona para arranjar dinheiro, para aumentar a receita, para poder conseguir lá o déficit zero no ano de 2024. Acontece que houve reação no Congresso. Deputados e senadores não gostaram nada. E os empresários disseram que isso causa insegurança jurídica. Por exemplo, eu vi ontem um empresário dizendo o seguinte: como é que eu faço agora em 2024? Eu faço a reoneração parcial do Haddad ou eu faço a desoneração do Congresso Nacional? O que é complicado é o seguinte: se tem alguém no governo que teve boas relações com o Congresso no ano de 2023, foi o ministro Haddad. O ministro Haddad teve e tem relações boas com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado e com a maioria de deputados e senadores em função da sua atuação sempre disposta a conversar e de moderação. Pois bem, a coisa agora entornou um pouco. Essa medida cria arestas entre o Executivo
o Congresso envolvendo o ministro Fernando Haddad. Quando vai ser publicada a MP? Quando o presidente Lula decidir. E a seguir, Guarda Civil Metropolitano atira e mata o próprio cachorro em rua do Litoral Paulista. E no Rio de Janeiro, o ladrão se dá mal após causar explosão enquanto furtava a tubulação de gás de uma escola na Zona Oeste. É depois do intervalo aqui no Brasil News. Até já.